Há muitas coisas sobre escrever um livro que ninguém te conta. Falam-te de inspiração, criatividade, o sonho que é publicar um livro, mas quase ninguém fala da parte menos bonita. Da parte em que estás sozinho, que começas a duvidar de ti, da parte em que passas meses a trabalhar numa coisa que não fazes ideia se algum dia alguém vai ler. E eu não sei porquê, mas isto é uma coisa que devia mesmo ser partilhada. Se ainda não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira. Sou um escritor de alta fantasia e de fantasia dark, e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente publicar e terminar o seu livro. Mas então, vamos lá para o que realmente importa. Bem, antes de avançar exatamente para o vídeo, deixa-me só explicar. Eu estou a usar isto aqui porque eu não faço ideia onde é que está o meu microfone. Então, para que tu me consigas ouvir bem, eu pus esta coisinha aqui, tenho aqui o microfonezinho, então está tudo fixe. É só por isso. Eu sei que normalmente quando pensamos em escritores, pelo menos eu imagino bibliotecas antigas, cheias de livros, ou escritórios mais do estilo Dark Academia. Eu sinceramente amo esse estilo. Imaginamos cadernos elegantes, enfim, acho que tu já percebeste. A questão é que a maior parte do tempo tu vais estar sozinho, completamente sozinho. Sozinho numa sala a escrever uma coisa que está inteiramente na tua cabeça e em mais lado nenhum. Vais estar a tentar resolver problemas de uma coisa que nunca existiu antes, numa coisa que só existe aqui, aí dentro. E por mais que tu possas tentar pedir ajuda a alguém, essas pessoas nunca te vão conseguir ajudar inteiramente, porque ninguém conhece melhor a tua história do que tu. Ninguém conhece tão bem aquelas personagens como tu. Portanto, muitas vezes acabas sozinho com as tuas próprias dúvidas. E acho que isso acaba por ser um choque para muita gente. Até porque hoje em dia nós temos acesso a muita informação e quase informação gratuita. Podemos ir à internet, podemos ir ao Google, pesquisar seja o que for e basicamente nós vamos ter uma resposta. Podemos ir talvez à inteligência artificial, se não quisermos procurar muito, perguntarmos alguma coisa e ela vai nos dar uma resposta. Provavelmente em menos de 5 minutos tu consegues pesquisar seja o que for no Google e consegues ter algum tipo de resposta e perceber aquilo que não percebias antes. Isto nunca aconteceu no passado. As pessoas antes tinham de ir a bibliotecas, tinham de recorrer a livros, tinham de procurar muito para conseguirem encontrar aquela informação que procuravam. Hoje em dia as coisas não são assim. Nós temos tudo demasiado facilitado e quando nos encontramos nesta posição em que estamos a escrever um livro e precisamos de ajuda ou precisamos de alguma informação que não vamos encontrar em mais lado nenhum. Não, por mais que tu pesquises no Google sobre o teu livro, tu não vais encontrar nada porque essa história está na tua cabeça. E por mais óbvio que isto possa parecer, eu tenho a certeza que tu ainda não tinhas pensado nisto, mas se eu te perguntasse agora se tu sabias exatamente tudo sobre a tua história, obviamente que tu não sabes. Tu ainda não escreveste o livro e mesmo depois de escreveres o livro vão haver coisas que te vais esquecer. Uma coisa que acontece muito comigo e de certeza que também acontece contigo, se também andas a escrever, parece que é aquela bipolaridade de escritor. Há dias em que eu acho que o meu livro está simplesmente incrível, que aquilo vai ser mesmo, sei lá, um best-seller, e depois há outros em que eu acho que o livro está horrível. E olha que isto acontece muito mais do que aquilo que as pessoas julgam que acontece. Num dia tu lês um capítulo e pensas, uau, isto está mesmo bom. E no mesmo dia tu vais ler outro capítulo à frente e ficas, fogo, mas onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isto? Parece que eu não sei escrever. O que é que se passa comigo? E a parte mais incrível disto é que muitas vezes ou és tu que estás a melhorar como escritor e, portanto, achas que agora aquilo já não está bom o suficiente, ou pode ser também o teu estado de espírito que mudou. Tu estás ou mais triste, ou mais contente, ou mais revoltado com alguma coisa, talvez estejas mais impaciente, e então a tua opinião vai mudar. E isto também é assustador, porque tu percebes rapidamente que não podes confiar a 100% na tua própria avaliação. Ou seja, por mais que tu aches que aquele capítulo que está ali é horrível, tu nunca podes ter a certeza se aquilo é horrível ou se é mesmo bom. É por isso que já noutros vídeos eu disse que é muito importante depois termos beta readers para darem-nos várias opiniões, serem várias pessoas a falarem do nosso livro, porque isso vai ser mesmo muito, muito bom. Outra coisa que muitas pessoas não devem estar à espera
é no quão lento é escrever um livro. Eu sei que há várias pessoas e vários vídeos na internet e vários escritores também que dizem que é possível escrever um livro inteiro num mês. E sim, é possível fazeres isso. Publicar já é mais complicado, mas sim, é possível tu escreveres num mês. Antes haviam concursos para se fazer isso, mas é muito difícil tu manteres essa rotina. Uma coisa é fazeres um desafio, outra coisa é teres uma rotina imensa onde tu consegues escrever um livro num mês, em 2 meses, 3 meses, enfim. É uma coisa muito complicada, porque é como eu te disse antes, vão aparecer muitas dúvidas que tu não estás pronto para lidar, muitas dúvidas que tu não fazes ideia quais são as respostas, e para encontrares a resposta vais demorar um bocadinho, e isso é normal, isso é normal. A questão é que nós vivemos numa altura em que é tudo muito rápido. É tudo feito para ontem. Até uma simples máquina de café está feita para tirar um café em poucos segundos. As pessoas têm pouca paciência. É por isso que existem os vídeos shorts e mesmo assim a maior parte das pessoas não termina o vídeo até ao fim. Não chega ao final do vídeo. Porque as pessoas não estão com paciência. Tu fazes uma encomenda na internet, muitas vezes chega no dia a seguir, e se pudesse chegar na própria hora, as pessoas escolheriam para chegar na própria hora se não pagassem mais por isso. Já não se enviam cartas, as pessoas substituíram as cartas por mensagens que são enviadas em milésimos de segundo e muitas vezes nem ficam com paciência para esperar por uma resposta, querem uma resposta imediata. Portanto, estamos num mundo em que é tudo extremamente rápido e acho que as pessoas não estão acostumadas a lidar com a lentidão da vida, com aquela parte de romantizar a vida, deixar tudo um bocadinho mais lento, conseguires viver o dia a dia, conseguires andar na rua e olhares para as árvores, veres o sol a bater nas folhas que ficam ligeiramente mais verdes porque o sol está a bater ali, os raios de luz a atravessarem e se houver um bocadinho mais de nevoeiro, fogo, é tão lindo. Permitiste inspirar fundo num parque para sentires o cheiro da natureza que é tão bom e é tão difícil acontecer isto hoje em dia porque nós estamos tão estressados com o trabalho, com o dia a dia, com a pressa de chegar aonde queremos estar, não é? Onde queremos, entre aspas. E com um livro não há nenhuma maneira de tu conseguires acelerar esse processo, pelo menos não sem recorreres à inteligência artificial, e se o fizeres, desculpa dizer-te isto, mas o teu livro não vai ficar bom. E agora ia falar noutra coisa que muito poucas pessoas falam sobre isso, que é o perfeccionismo. O problema do perfeccionismo é que tu não ficas a pensar que consegues fazer melhor. O que tu pensas é, isto não está bom. E são coisas completamente diferentes. Quando tu pensas que uma coisa não está boa, tu não vais partilhar com outra pessoa. Tu não queres mostrar aquilo a alguém porque tu não gostas daquilo. Então tu apagas, tu reescreves e o processo continua. Tu achas que aquilo ficou ok e tu lês uma segunda ou uma terceira vez e tu já começas a duvidar outra vez de ti. Ok, não está suficiente, vamos repetir. E o processo continua. Isto é uma bola de neve. Portanto, perfeccionismo é uma coisa que vai atacar muito os escritores, que já ataca, não é? Mas há muita gente que não tem essa noção e é isso. Eu, durante muito tempo, tentei ver mais vídeos, tentei ver cursos, coisas que me ajudassem a ser um melhor escritor. E eu acho que também há pouca gente a falar sobre isto. Claro que é importante tu veres os vídeos, é importante, por exemplo, tu estás a ver este vídeo e é importante também tu dares um like e subscreveres. É importante tu estares a consumir conteúdo sobre aquilo que tu gostas, claro. Só que mais importante do que isso é tentar escrever por ti. E não só escrever, mas também ler o que os outros autores criaram. Porque tu tens de te adaptar, não é por fazeres uma coisa centenas de vezes que tu sabes fazer essa coisa bem. No outro dia eu estava na rua e vi uma senhora a criticar um carro que estava a passar porque o carro não parou na estrada e ela queria passar para o outro lado. E ali não havia nenhuma passadeira. Só que ela estava a criticar e a dizer que durante toda a vida dela teve ali uma passadeira. E ela passava sempre ali. A questão é que a passadeira saiu dali e foi para uns quantos metros mais à frente. Portanto, as coisas mudam. Não é por tu passares centenas de vezes naquele sítio que tu estás a
fazer aquilo bem. Talvez este não tenha sido o melhor exemplo, mas acho que tu percebeste aquilo que eu queria dizer. Portanto, eu só comecei a melhorar mesmo muito a minha escrita quando comecei a ler muito mais. Para quem não me conhece, eu era daquelas pessoas que eu gostava muito mais de jogar. Eu sinceramente eu pensava que eu não conseguia ler um livro até ao fim. E eu estou a partilhar isto aqui no YouTube, mas eu antes não me sentia sequer confortável de estar a falar sobre isto, porque eu achava que tinha um problema qualquer, e era mesmo muito difícil estar, por exemplo, a começar um livro e passar do primeiro capítulo. Eu não conseguia mesmo. Eu não conseguia sequer ver aquele filme que agora consigo ao ler um livro. Eu sei que há várias pessoas que não conseguem fazer isso, mas eu não conseguia perceber nada. Basicamente é isso. Eu tinha de ler 50 vezes a mesma frase e mesmo assim, tipo, era muito difícil. E comecei a ganhar aversão aos livros. Eu achava que não existia nenhum livro que eu gostasse. E principalmente, pronto, eu agora vou criticar um bocadinho as escolas, mas enfim, olha, digam aquilo que vocês quiserem dizer. É claro que eu gosto de ouvir a vossa opinião, mas eu não vou mudar a minha opinião por conta da vossa. O ensino nas escolas está mais que obsoleto, e uma das coisas que eu nunca concordei quando era mais novo era aquela leitura obrigatória de vários livros. Eu sei que há vários livros que são muito importantes, ensinam coisas importantes. A questão é que eu arranjei sempre métodos para nunca ter de ler nenhum. Porque quando eu tentava ler, quando eu começava a ler, eu não percebia nada. E ok que a culpa até podia ser minha, eu podia me ter esforçado mais, a verdade é essa. Só que eu não queria, não tinha a motivação para isso. E os meus professores também não souberam dar essa motivação. E sim, isso faz parte do trabalho deles, faz parte do trabalho de um professor motivar o aluno. E a questão é que quando eu começava a ler esses livros, eu realmente achei que todos os livros eram assim. Todos os livros eram extremamente aborrecidos e complicados de ler, porque na altura eu não tinha quase vocabulário nenhum. E portanto, gostando eu muito de fantasia, fui-me abrigar nos jogos. Muitos jogos de fantasia, eu passava horas imensas a jogar, outras tantas horas a criar personagens, e criar personagens no papel, porque eu desenhava também. Desenhava os personagens, criava uma pequena história para esses personagens e imaginava que esses personagens que eu criava eram os personagens que estavam no jogo. Só há muito pouco tempo atrás, eu não sei há quantos anos, mas enfim, há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, é que eu comecei a ler mais. Decidi experimentar, começar a ler o Eragon. Já agora é um ótimo livro, se vocês quiserem ler. Eu nunca tinha lido o Eragon antes, gostei imenso. Percebi que afinal haviam livros que eram do tema que eu gostava e que realmente eu conseguia ler. Sinceramente, foi uma grande conquista para mim. Quando eu consegui ler o meu primeiro livro completo, foi, se não me engano, foi À Procura de Alaska. Não me lembro de quem é que foi, mas eu vou pôr aqui o nome em cima. Eu gostei mesmo desse livro, é um livro juvenil de romance. Sinceramente eu já não me lembro que livros é que depois li, mas eu sei que eventualmente eu fui ler o Eragon, fui ler também A Ilha do Tesouro, que basicamente é o livro que deu origem ao Planeta do Tesouro, do filme da Disney, e foi isso também que me fez ler, porque eu sou um grande fã desse filme, adoro. O livro é completamente diferente, mas mesmo assim vale muito a pena ler. E a partir daí eu comecei a procurar livros que fossem muito mais dentro daquilo que eu queria escrever, não só para aprender mais, mas também porque é aquilo que eu gosto. Comecei a ler o Fourth Wing, estou a ler o ACOTAR, já tenho os do Throne of Glass para ler, e mais outros quantos que já tenho, não comprei. Alguns sim, outros não. Enfim, é uma confusão, pronto. Mas basicamente eu descobri um mundo inteiro que eu não conhecia e isto é incrível. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a escrever e depois quando comecei a ler para melhorar a minha escrita, eu já melhorei imenso. Portanto, há muitas coisas que eu vou a ler agora, que eu escrevi no primeiro rascunho e já não gosto, isso é normal. Nesse caso é porque eu evoluí. Portanto, a questão é que há muita gente que não fala sobre isso. Falam sobre escrever um livro, que têm essas ideias na cabeça e não sabem o que é escrever um livro. Mas vale muito a pena, a sério, é incrível. Uma das coisas que eu mais gosto de estar a escrever é aquela tal coisa de fingir sentimentos. E eu acho isso incrível. Eu acho isso tão lindo, tão mágico também, que é quando tu estás a falar
com uma personagem, parece que tu estás a escrever, mas parece que estás a viver mesmo a história. É como se estivesses a ler, mas é muito mais intenso do que a própria leitura. É incrível. Ou quando uma personagem morre e tu estás, para tu conseguir escrever bem aquela cena, tu estás com uma música e tu estás mesmo ali, tipo, tu estás a ver tudo. É incrível, é mesmo muito bom. Eu muitas vezes estou a escrever e estou a chorar e não consigo estar a escrever porque não consigo ver as teclas à frente e, a sério, é uma experiência que eu não imaginava que os escritores sentiam isto, não imaginava mesmo que isso fazia parte de ser um escritor, e é por isso que eu sei que esta é a minha profissão, é por isso que eu sei que eu sou um escritor, eu quero ser, ou melhor, eu quero viver da escrita, e portanto, se tu ainda não escreves e tens essa ideia em mente, sério, confia em mim, vai escrever, vai pôr essa ideia no papel, mesmo que tu não saibas escrever, mesmo que tenhas lido pouco, porque eu no início não lia muito, como te disse, eu no início nem lia basicamente. Começa a pôr isso no papel, tu vais te apaixonar pela tua história, vais querer melhorar, vais começar a procurar mais coisas. Se tu já lês, então estás muito mais avançado do que eu estava no início, então força, a sério, não desistas, vale mesmo muito a pena. Há coisas que são más, claro, como tudo, a parte de estar sozinho, a parte de ser uma coisa muito solitária, mas ainda assim é bom, é muito bom. E se tu chegaste até aqui, eu espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, por favor, deixa um like, subscreve, isso já me ajuda imenso. E resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te no próximo vídeo.